Então, chegar num resultado é muito Eu vou te da hora. descrever, eu vou te descrever o que se passa assim na última semana de finalização, porque na realidade eu me submeti a esse campeonato, eu falei assim, cara, eu vou uma única vez, eu não quero isso para minha vida. Sério? Eu não quero ser atleta, eu quero passar pelo processo porque eu quero entender o processo, porque eu sei que isso vai me enriquecer Aham. profissionalmente. Quem sabe eu não vou ser um dia uma treinadora de atletas. E eu tendo isso, né, já sabendo todo o processo na prática, eu vou entender, como eu falei antes, né, o meu cliente. Sim. Né, por cada fase que ele vai passar, eu vou entender. Então, eu falei, eu não quero isso para minha vida, é muito desgastante e tal, não quero. Mas é muito interessante, porque assim, a gente começou o processo de finalização no domingo, né? Então, eu comecei no domingo, no sábado seguinte, dia 1º, era o campeonato, né? Uma semana certinha. No domingo, eu tinha que fazer a ingestão de 8 litros de água, que eu começo com a hiperidratação. Então, eu tinha que fazer uma ingestão de 8 litros de água e 1 litro de chá diurético. Sei. Ou seja, 9 litros, né? Aí, para eu conseguir encaixar no meu dia, uma pessoa que não bebia água, como eu, que eu não bebia, era uma das coisas que eu mais pecava, era a água. E foi um desafio grande. Essa hiperidratação, ela aconteceu no domingo, na segunda e na terça-feira. Na terça, eu já fiz 7 litros de água. Na quarta-feira, baixou a água, porque já começa o processo de desidratação. Então, hiperidrata para depois desidratar. Aí eu comecei, baixou para 3 litros. Aí na quarta-feira, 2 litros. Na quinta-feira, continuou 2 litros. No sábado, no dia da competição, não pode beber água. O quê? Você não pode ingerir uma gota de água. Só gelo. Digamos, bota Nada. gelinho na boca. Não, Fala. não pode. Nada de água. Então, assim, dentro disso tudo vem a alimentação. Aí é só a parte, né, líquida da coisa, só a parte de hiperidratar, desidratar. E aí vem a alimentação, o carboidrato mais baixinho, né? Do domingo, segunda e a terça, o carboidrato mais baixo. Eu comecei a carbar, que fala, né? Na quinta-feira, que é uma quantidade de carboidrato bem mais alta. Então, o meu café da manhã, 7 horas da manhã era o quê? Arroz, tilápia, mamão e uva passa. 7 horas da manhã. Então, assim, o dia todo comendo isso. O dia todo. Era café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Só isso. Caramba. Na quarta-feira, na quinta-feira. Na sexta-feira, aí continuou o carbo. Mas isso assim, isso também, esse tipo de estratégia vai variar um pouquinho de atleta para atleta, sabe? Sim. Tem atleta que ele precisa passar um tempo maior sem carboidrato. Então, ele vai começar a carbar lá para um dia antes da competição. Sim. Teve atleta mesmo que subiu, algumas das meninas que subiram comigo, que elas começaram o processo de carbo na sexta-feira. Aí, no sábado, no dia da competição, não tem água nenhuma e você passa o dia todinho comendo biscoito, aqueles biscoitos de arroz que parece isopor, com doce de leite. Nossa. É bom, né? Porque você passou um tempo privado de doce. Aí no início fica bom, só que assim, da metade pro fim, você já começa, porra, não tô aguentando mais isso aqui, não. E a garganta seca, sabe? Então, até a hora de subir no palco é isso. E aí, um tempinho antes de subir no palco, a gente joga uma bomba de sódio. O que é a bomba de sódio? Batata Ruffles. O sódio lá em cima, né? Batata Ruffles. Né? Joga a bombinha de sódio, que é para o músculo. Você está desidratada, então o músculo, quando você joga o sódio, ele dá uma inchada, né? Então, é para isso, é para você subir mais cheia no palco. É muito interessante. Eu precisava passar por isso, porque eu queria aprender tudo isso. Inclusive, eu gravei vários vídeos, tipo, assim, documentando, sim, sabe? No final do meu... No final do dia, não aconteceu isso, consegui fazer isso, uma vitória, que depois eu quero editar e soltar no meu Instagram, colocar como destaque lá para ficar um diáriozinho da competição. Eu assistiria. Vou assistir, na verdade.
Porque uma coisa que sempre ficou curiosa, e agora, tipo assim, não sei se minha dúvida é sanada por causa disso, mas a questão de mudança de humor. Se minha alimentação fosse restrita e mudasse dessa forma, meu humor mudaria porque eu deixaria de comer e beber algumas coisas que eu gostaria. E que normalmente Muita a gente gente pode sofre até. com Mas isso. a mudança de humor é por conta da alimentação ou também tudo isso vai É mexendo porque tudo, na parte da quando você cabeça? muda a rotina de forma drástica, assim, né? Mexe muito com o seu emocional, né? Mexe com o emocional. Aí acaba afetando o humor. Eu não tive, não, muita alteração no humor, não. Eu não tive. Eu acho que não, teve amor. Eu não tive Ele vai alteração. dizer que não. Mas eu não tive, não. Eu não sou. Eu vou ser bem sincera pra você. Todo mundo falava assim, ai, é um sofrimento, lá, lá, lá. Por isso, antes de competir, eu falei, eu não quero ser atleta, porque eu via o sofrimento da galera. Aí me submeti a isso, eu digo, não é tudo, não é. Assim, eu não sofri tanto. Eu não Aham. sofri tanto. Eu acho que por conta disso. Porque eu já tinha uma rotina já regrada de alimentação. Então, pra mim, não foi tanto sacrifício. O mais difícil pra mim, confesso em dizer assim, o mais pesado para mim foram duas coisas. A hiperidratação Sim. foi muito pesado para mim, 9 litros o assim, dia ingerir todo. 9 litros de água para mim foi demais, assim, eu sentia muita gastura. E aí foi pesado. E treinar poses, porque muita gente acha que você vai subir naquele palco e vai lá somente Só balançar os só braços e lá, as pernas. e tal, tal. Isso ali, minha gente, é um treino. Eu chegava morta em casa, 7, 8 horas da noite do trabalho, e eu tinha que ensaiar poses. Eu terminava o ensaio suada, porque você contrai todos os seus músculos. Você tem que aprender a contrair todos os músculos. Nossa. Então, assim, poses e a hiperidratação foram 2 pontos, assim, que foram pesados para mim, mas o restante eu tirei de letra. Eu acho que eu não sofri tanto, não. A alimentação não sofri, apesar de ter essa... É porque eu achava mais curioso, assim, eu gostava do processo, sabe? E eu achava muito curioso tudo que eu estava curtindo aquilo ali. Aham. Eu tiro um pouco da minha cabeça como funciona quando eu tiver um filho. Eu não tenho filhos, mas o que se diz por aí é que é trabalhoso. Dá trabalho, muito esforço, você não dorme, não sei o quê. Mas eu quero ter filho para poder dizer assim, cara, não é. Tu quer... Claro que pode ser, Tu quer existe uma vivenciar a responsabilidade. experiência, né? Eu quero Assim, vivenciar a experiência e dizer como você vivenciou e disse assim, não tem tanto sofrimento como todo não é mundo tão- fala, exato, né? não E eu é quero passar tudo por isso isso, né? também para ter essa prova de dizer, cara, sinceramente, não é nada não. Eu sei da responsabilidade que é quando você tem um filho. Eu só abracei, bem, tem que acordar de madrugada, vamos acordar de madrugada. Tem que passar tempo com o filho, larga o celular e passa tempo com o filho. Ouve ele, conversa com ele, brinca com ele, espera ele crescer, ajuda ele a resolver os problemas quando for preciso. Enfim. E sobre o seu perfil, porque quando eu bati o perfil lá, quando me passaram, tinha lá as categorias que você ganhou. Eu fiz até uns stories comentando e você depois foi me corrigir. Eita, debochando. Eu debochando, eu não tava debochando. Foi assim, involuntário. Não foi aquela risadinha. Mas eu sei que eu sou boa mesmo. eu pensava que eles iam cortar aquilo ali. Mas não eu gosto cortaram. O espontâneo é isso, né? Como eu falei, todo mundo que ganha, os campeões, quando você vê principalmente em natação. O cara que tá competindo ali nas Olimpíadas, o nadador quando ganha, a única posição dele é isso aqui, ó. Tipo, sabia, não é surpresa, Tem não um sabia vídeo, que tem um ia ganhar. vídeo meu interessante. Eu acho que eu até postei um takezinho desse vídeo. Que quando sai o resultado de uma categoria lá, eu não me controlo. Eu faço assim, ó. Em cima do palco. Exatamente. Mas assim, na realidade, eu não esperava. Eu juro, eu não esperava. Eu não esperava nada do que aconteceu naquele dia. Assim, foi surreal. Surreal, surreal. Eu acho que eu tenho medo de participar de outra competição e criar uma expectativa, porque naquele dia ali eu jamais imaginei por tudo, sabe? Sei, Não tô só entendendo, por tô conta entendendo. dos prêmios em si, que foram Ave Maria. Surreal, assim, a experiência, o sentimento, ver as pessoas
muitos alunos da academia, muitos alunos. Sabe, assim, a consideração, minha família mandou fazer camiseta, umas bandanas Eu já com sabia. com estampa militar, Ah. sabe? Minha logomarca, essa logomarca aqui, e as camisas. Quando eu vi aquilo ali, eu digo, gente, que loucura isso aqui. Eu precisava passar por isso, que massa. Eu me emociono e falava, olha, meu pai. Aí, assim, quanto aos troféus, eu fiquei surpresa. Tinha uma categoria, né, categoria estreantes, que foi a primeira apresentação, que a categoria... Eu posso falar das categorias? Pode, por favor. A categoria estreantes é uma categoria de meninas que nunca subiram, né? Nunca participaram de uma competição. Sim. Então, todas ali estão estreando no palco. Essa categoria, eu ainda estava mais confiante, né, de ganhar um troféuzinho. Eu queria uma bonequinha daquela, independente da colocação. Eu queria uma bonequinha Acho daquela. engraçado vendo teus stories. Eu trouxe aqui comigo as minhas gostosas. Gostosas, bom dia, gostosas. Ah, eu morro de rir quando eu vejo. Mas assim, eu queria uma bonequinha daquela, porque o significado que ela passa, sabe? Como eu falei na entrevista da TV, você subir ali naquele palco, você não tá mostrando seu corpo somente e só, sabe? Você tá mostrando força, você tá mostrando garra, determinação, abdicar de muitas coisas. Assim, meu esposo tá como prova, porque assim, ele passou pelo processo comigo, né? Assim, a gente não saía, foram 2 meses sem vida social. Você não tem vida social. Acredito. Qual o sentido de você sair para um barzinho, para um restaurante, sem você poder usufruir? Aí você vai abrir sua marmita ali no barzinho e comer seu frango seco com verduras? Então, assim, não tem sentido. Então, eu preferi me privar, porque eu sabia que era por um período específico, né? E aí, acabei ganhando essa categoria, estreantes, e subi também na minha categoria mesmo, que é a categoria por altura. Então, se eu for competir de novo, eu já não vou competir como estreante, né? Sim. Eu vou competir já direto na minha categoria, até 1,58. Essa categoria, ela foi uma categoria bastante disputada, né? Então, eu jamais imaginaria que eu iria ganhar também essa categoria. Consegue lembrar quantas pessoas tinham lá? Na realidade, eram 4, era amor. 4, eram 3, mas assim, tinha um atleta, né, muito bem conceituada, né, aqui na região, um atleta experiente, né, então assim, eu não imaginava, né, eu não imaginava ganhar essa categoria. Acho que tinham 3 meninas, né, eu e Arla, que também era do meu time, do time de Saulo, e outra atleta que bem mais experiente, né? Muito bem condicionada também, o corpo, tudo, desfile, muito bem condicionada. Então, assim, eu não esperava. Essa categoria foi uma surpresa. E aí, quando você ganha, né? Eu já estava dentro de um overall, porque eu tinha ganho a estreantes. Então, eu já tinha tido o direito de disputar, né, no final do campeonato com todas as campeãs. Aí eu ganhei a categoria por altura, aí fui pro Firmou overall. ainda mais. O overall não é uma categoria, né? Ele junta todas as vencedoras da noite para poder determinar a vencedora geral, a melhor atleta da noite, que é aquele troféu maior, é a coroa. Sim. Então, assim, você realmente ali você é consagrada, né? Eu acho que por isso que repercutiu muito, foi a TV, não sei o quê, por conta disso, porque assim, eu nunca tinha subido no palco e acabei, né, tendo essa experiência de ganhar todas as categorias e ganhar o overall, porque o overall é pesado. Sim.